É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Que bom estarmos juntos nesta manhã de terça-feira, hoje 4 de junho. E o programa Opção para a Vida lembra a todos que nós estamos trazendo mensagens que nós transmitimos durante o mês de maio em nossa igreja, em nosso templo, Igreja do Calvário, situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. Hoje ouviremos a segunda parte de uma destas mensagens que nós transmitimos em nossos cultos. Eu quero lembrar aos nossos estimados telespectadores a nossa 12ª excursão à Terra Santa, segunda quinzena de janeiro de 2020. Você tem tempo ainda para se programar. Para maiores informações, você pode ligar após o programa em horário comercial para o fone 3063-3163. Se você reside em outra região do nosso Nordeste, você liga para o 083-3063-3163. É fácil de você gravar e você pode falar com os nossos agentes, Figueiredo ou Sueli. E aí você vai saber o prazo, os parcelamentos, os valores. Esse pacote está completo. Você vai voltar com tudo já incluído, inclusive as 3 refeições, café, almoço e janta, hotéis de 5 estrelas, confortabilíssimos, todos os translados, passeios, ingressos em Belém, onde Jesus nasceu, Nazaré, onde ele trabalhou na carpintaria com seu pai, travessia do Mar da Galileia. Se você não é batizado, deseja se batizar, nós realizamos batismo nas águas do Rio Jordão. Eu já realizei vários batismos lá. Enfim, você vai ter a oportunidade de conhecer o Mar Morto, banhar-se nas águas, tomar banho no Mar Morto. Né? Você vai conhecer lugares inesquecíveis. Inclusive, a apoteose de toda a nossa excursão é visitar o túmulo, onde nós verificaremos que ele continua vazio, porque Jesus esvaziou o túmulo para preencher o vazio que havia no meu e no seu coração. São viagens que realmente marcaram as nossas excursões e que nós estaremos realizando a 12ª excursão. Já temos quase 20 pessoas inscritas e já fizeram adesão, inclusive fechando o pacote. Falta você, não perca tempo. Aproveite a oportunidade. Fiquemos com a segunda parte desta mensagem que nós transmitimos em nosso templo. Nós encontramos lá no livro de Abacuque, no capítulo 3, muito conhecido, versos 17 a 19, ele dando em forma de cântico, palavras que devem ser citadas aqui. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas no aprisco, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz que os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de corda. Tem pessoas que só se lembram de louvar a Deus e de servir ao Senhor quando está bem, com saúde, dinheiro no bolso e os compromissos em dia. Mas basta vir uma provaçãozinha e aí se esquece de que ele poderia servir ao Senhor naquelas circunstâncias desfavoráveis. Vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos, poucos exemplos de pessoas que serviram ao Senhor em circunstâncias as mais adversas, digo. E aí eu lembro também o Salmo 23, que aqui diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Sabe o que aqui Davi, que o autor desse salmo, ele quis dizer no verso 1? O Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Ele estava querendo dizer, em outras palavras, que ainda que faltasse alguma coisa, a presença de Deus seria tão suficiente, tão forte na vida dele, que ele não ia nem sentir falta de alguma coisa que estivesse faltando, porque Deus iria preencher totalmente a sua vida, de modo que ele não ia sentir falta de nada. E aí, partindo dessa premissa, eu quero lembrar o que está escrito lá no livro de 1 Reis. Eu vou tomar um exemplo, apenas um exemplo no Velho Testamento, devido ao tempo, a hora não permite, mas lá no capítulo 17, versos 8 a 14, nós encontramos Elias, o profeta, homem de Deus, estava lá no deserto, num ano de seca e de fome. Ele não tinha o que comer, Deus o alimentou com corvos. Depois disse que ele fosse lá para o vale de Querite, onde havia lá um lago com água, e o vale de Querite secou e não tinha mais água. E Deus disse para Elias: vai à casa de uma viúva de Sarepta, e eu te darei todo o sustento lá. E ele foi lá, chegou lá, a mulher, quando o recebeu, ele se identificou como o profeta de Deus, tinha lá um pouco de farinha para fazer um bolo, e depois ela comer e com o filho, não tinha mais o que comer, ia morrer. E Deus falou através do profeta Elias: olha, faça um bolo, mas primeiro para mim. Vocês imaginem a situação de uma viúva, só tinha lá um pouco de farinha para fazer um bolo, para ela comer com o filho e depois morrer, não tinha mais o que comer. E chega o profeta, parecia até que ele estava, uma ousadia, um atrevimento: olha, faça primeiro para mim, depois você come. E ela fez o bolo, e ele tinha dito: olha, nunca vai faltar da panela a farinha na tua botija. E Deus cumpriu aquela promessa, e aquela profecia se cumpriu na vida daquela mulher, que serviu ao profeta Elias, sem ter a menor condição. Ela não tinha praticamente condição nenhuma, era zero a condição. Amém? Eu vou citar apenas esse exemplo no Velho Testamento. No Novo Testamento, eu vou lembrar Ana, filha de Fanuel da tribo de Asser, está lá em Lucas capítulo 2, diz o texto que ela servia ao Senhor, não largava o templo, estava todos os dias lá no templo, servindo ao Senhor como? Com oração. Era o que ela podia fazer, era uma intercessora, estava lá. Podia citar um outro exemplo ainda no Novo Testamento. Maria, chamada Madalena, que antes de Jesus ir ser crucificado e ser levado para ser colocado lá na cruz, ela chegou para ele com um vaso de nardo puro, de alabastro, num vaso de nardo puro, quebrou o vaso e derramou sobre os pés de Jesus, como quem balsamara o corpo de Jesus, enxugava com seus longos cabelos. E um dos apóstolos, Judas, disse: para que esse desperdício? Poderia ter vendido esse perfume e ter se distribuído com os pobres. O que ela estava fazendo ali era o equivalente a um salário que você e eu ganha durante todo o ano. Imagine o salário anual. Foi o valor daquele perfume que ela quebrou daquele vaso de nardo puro e jogou aos pés de Jesus. Ela serviu ao Senhor daquela maneira, coração cheio de gratidão. E aquela mulher fez isso, e Jesus disse para Judas: não foi desperdício, ela fez isso para a memória dela. Os pobres sempre tendes convosco, mas aonde for pregado este evangelho, será lembrado isso em memória dela, como nós o fazemos nesta noite. Ela fez o que tinha de melhor, deu o melhor, ofereceu o que tinha de melhor para servir de bálsamo para Jesus. Nós podíamos citar o exemplo de uma outra mulher, para não ir muito longe, que servia ao Senhor. Eu gosto muito de usar essa ilustração. Servia ao Senhor com uma agulha. O que é uma agulha? Agulha de costurar roupa. Estou falando de Dorcas, está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo
9, versos 26, verso 36. Dorcas era uma mulher que prestava serviço à igreja. Com uma agulha, costurava, fazia túnicas para órfãos e viúvas. E Dorcas morreu, e todos choravam e lamentavam a morte de Dorcas. Pedro foi lá onde estava Dorcas e orou por ela e ressuscitou e devolveu aquela mulher com vida. E ela continuou fazendo o trabalho, servindo ao Senhor com uma agulha. Então nós vemos que não importa, não é preciso você ser uma pessoa rica, não importa você ter ou estar numa condição favorável, você pode estar numa condição totalmente desfavorável, como estava a viúva de Sarepta, viúva que só tinha um pouco de farinha para fazer um bolo, comer com o marido, com o filho e depois morrer, uma viúva. Mas o Senhor disse, através do profeta, faça primeiro para ele, depois você vai se servir. E nunca faltou mais farinha na botija daquela viúva, porque ela serviu primeiro ao servo do Senhor. Dorcas servia ao Senhor com agulha, como nós estamos vendo. E eu quero citar, para encerrar essa parte aqui de servir ao Senhor, um casal chamado Áquila e Priscila. Está lá em Romanos capítulo 16, verso 3 e 4. E eu vou ler essa passagem porque vale a pena. E aqui eu quero que você pense no que esse casal fez pelo o apóstolo São Paulo. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Esse casal colocou a cabeça dele sobre uma guilhotina no lugar do apóstolo Paulo, para que ele não fosse morto. Foi assim que eles encontraram uma maneira de servir ao Senhor. Será que você tinha coragem de fazer isso? Por alguém, por causa do nome de Jesus? Esse casal, Áquila e Priscila, fez isso. Eles não mediram esforços em sacrificar a própria vida, em dar a própria vida, doar a própria vida pelo apóstolo São Paulo, porque eles sabiam da importância que Paulo representava para a igreja. E como casal, eles disseram, olha, é melhor a gente se sacrificar antes nós do que este homem. Isso é uma maneira de servir ao Senhor, sem medir distância, sem medir esforços, sem ver o custo que poderia representar, seja financeiro, seja o que, ainda que fosse a própria vida. Isso é servir ao Senhor, de acordo com a necessidade, de conformidade com aquilo que é preciso se fazer, para que a obra de Deus não pare, para que a obra de Deus não fique estagnada, para que o reino de Deus não venha sofrer solução de continuidade. Em outras palavras, seria isso. Então, primeiro é por quê, segundo, quando, em quaisquer circunstâncias. E a última pergunta, servindo a Deus em família, é como. A primeira é quando, por quê, a segunda, quando, e a terceira, como servir ao Senhor. Eu diria, e traduziria isso apenas em 3 palavras. Com fidelidade. Com fidelidade. Observe que no Salmo, ele diz, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio, entrai por suas portas com ações de graça, nos seus atos com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. A Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Mas meus irmãos, quantos de nós temos sido infiéis nessa questão de servir ao Senhor? E vou começar aqui pelo o mínimo. Você é fiel a Deus no dízimo? Você está servindo ao Senhor com fidelidade? Quantos estão sonegando o dízimo do Senhor? Não é meu, é do Senhor. E por isso muitas vezes a casa de Deus sofre. Recentemente, há uma preocupação muito grande por parte da tesouraria da nossa igreja. Estou falando
da igreja da qual sou pastor. Pastor, nós estamos entrando no vermelho. Porque muita gente que entregava o dízimo deixou de entregar o dízimo. Algumas pessoas não estão entregando mais o dízimo do Senhor. E desse jeito a gente não vai atender os compromissos. Estamos com a construção aí praticamente parada. Não está parada totalmente porque a gente está fazendo assim a prestação. Mas quantos de nós está sendo infiel em servir ao Senhor com o mínimo que não é meu, pertence ao Senhor? Ele nos dá de tudo. Tudo. E de tudo que Ele nos dá, Ele pede o mínimo. E nós muitas vezes não estamos servindo ao Senhor. E aí, meus irmãos, lembremos que esse Deus que nós devemos servi-lo, espera que nós sejamos fiéis. Amém? Primeira coisa que devemos fazer, meus irmãos, quando nós recebermos nossos proventos, nosso salário, nossas rendas, é dizimar o dízimo que é do Senhor, não é meu não, é do Senhor. E Ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. E depois provai-me nisto, e vede se eu não abrirei as janelas dos céus, e não derramarei sobre vós bênçãos sem medidas, bênção sem limites, bênção da qual delas vos há de vir a maior abastança. Sabe, irmãos, eu às vezes fico preocupado, porque eu vejo que parece que o povo de Deus pensa que Deus está precisando do dinheiro da gente. A Bíblia diz que Ele é dono do ouro e da prata. Ele não precisa. Ele simplesmente põe-nos à prova. Somente isso, para ver até onde vai a nossa fidelidade, até onde nós realmente estamos correspondendo com aquilo que Ele simplesmente pede que nós o façamos por obediência e por temor a Ele. Lembra o caso lá daquele casal, Ananias e Safira, lá em Atos capítulo 5. Venderam uma propriedade por X, e foram lá, desculpa a expressão, na cara de pau dizer para Pedro, que não tinha sido pelo valor X, e sim pelo valor Y que venderam a propriedade, quer dizer, um valor ínfimo, um valor lá embaixo, para que não fosse uma importância correspondente ou equivalente àquele valor, aquele montante do valor do imóvel que tinham vendido. E crentezinho que ia colar, crentezinho que Pedro iria dizer: muito bem, obrigado, vocês estão trazendo dízimo para manter a casa do Senhor. Mas o Espírito Santo de Deus revelou a Pedro e disse: vocês pensam que vocês mentiram, enganaram a mim? Antes, pelo contrário, vocês intentaram no coração mentir contra o Espírito Santo de Deus. E ele foi ferido de morte. Passado algumas horas depois veio Ananias, veio Safira com a mesma conversa. Porque vocês combinaram entre vocês, pensam vocês que mentiram contra mim, vocês mentiram, foi contra a pessoa do Espírito Santo. Aí está a porta aqueles que levaram o teu marido, e ela automaticamente também veio a óbito. Por que eu estou citando esse texto? Para mostrar, meus irmãos, que muitas vezes nós estamos tendo o mesmo comportamento de Ananias e Safira. O mesmo comportamento. Não estamos sendo fiéis ao Senhor como deveríamos ser. No último versículo, como dissemos, ele fala da nossa fidelidade. Devemos, portanto, servir ao Senhor com fidelidade. Também devemos servir ao Senhor com amor e com alegria e com gratidão em nossos corações. No Salmo 122, o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu vou fazer aqui uma pergunta a vocês agora. Meus irmãos, sejamos sinceros. Será que quando a gente sobe, a gente deixa a casa da gente e sobe para a casa do Senhor, a gente sobe com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo, como a gente às vezes vai para outros lugares? Será que os nossos filhos sobem à casa do Senhor com a mesma alegria, com a mesma motivação, com o mesmo entusiasmo, para prestarmos culto a Deus e adorarmos? Me perdoe a comparação, essa comparação não cabe aqui, como às vezes as nossas crianças, os nossos filhos se empolgam quando os pais dizem: vamos ao shopping.
Será que elas têm esta mesma motivação, essa mesma empolgação? Crianças ficam saltando, saltitantes de alegria. Será que elas se sentem assim? Será que os nossos jovens sentem realmente aquela atração? Eu vou à casa do Senhor para prestar culto, para adorá-lo, para bendizer aquele que é digno de receber adoração. Como muitas vezes se encontra em outros lugares, festas e outros lugares de diversão. Será que nós nos sentimos tão bem aqui, ou melhor, diria, do que se estivéssemos em outro e qualquer lugar? Servir ao Senhor, irmãos, com alegria, como diz o salmista. Celebrar com júbilo todos ao Senhor, todas as terras, servir ao Senhor com alegria. O Senhor nos diz, a alegria do Senhor a nossa força é. Será que você sente a mesma alegria quando está aqui dentro, prestando culto a Deus, quando você está num local, outro ermo aí qualquer, numa praia, seja onde for? Como estamos servindo ao Senhor em família, em casa? Como estamos servindo ao Senhor quando subimos à igreja? Como estamos servindo ao Senhor quando estamos em algum lugar neutro, que não seja aqui, que não seja no lar? Como estamos servindo ao Senhor? Eu quero terminar esta palavra que o Senhor colocou no nosso coração, dizendo que Jesus falou lá no Evangelho de Mateus: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de agradar a um, se devotará a um, ou desprezará um e desagradará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E finalmente, irmãos, seria bom que nós saíssemos daqui hoje pensando na posição que Josué tomou diante de uma decisão, que o povo estava cocheando entre dois pensamentos, o povo estava em cima do muro, e Josué então disse: olha, vocês escolham a quem vocês devem servir, se a Deus, os deuses a quem servir os vossos pais, ou ao Senhor, porque eu já me posicionei, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava convocando, desafiando o povo a seguir e a tomar o seu exemplo. Deus tem ciúme de nós, irmãos. Deus quer que nós o reconheçamos e lhe sirvamos, porque Ele é soberano, porque Ele é Deus, porque Ele é majestoso, porque Ele é grande, porque Ele é poderoso. Não importa a circunstância, como nós cantamos, Ele espera receber de nós esse sentimento de adoração, de gratidão, de ações de graças, com amor, com alegria e com fidelidade. Porém, para que isso aconteça, irmãos, é necessário que nós renunciemos muitas coisas que hoje estão impedindo de que nós sirvamos ao Senhor. Eu não vou muito longe, mas pode ser que o mau uso da internet, o mau uso do sistema de comunicação que você usa, quanto tempo você desperdiça, quanto tempo você gasta com WhatsApp, com tantas ocupações que estão ocupando, estão roubando espaço para que nós sirvamos ao Senhor, em casa, no trabalho, onde quer que estejamos. Eu queria que você saísse daqui hoje à noite pensando: eu não posso nem devo continuar servindo ao Senhor de qualquer jeito, ou como você está julgando que deve servi-lo, mas eu preciso de realmente mudar as minhas atitudes. Eu devo valorizar o que esse Deus representa para mim, o que esse Deus representa para a minha família. Então, durante esse mês de maio, que nós vamos ouvir tantas outras pregações, mensagens, estudos e sermões aqui, por outros preletores, procure descobrir o que é que está impedindo de você servir ao Senhor. É uma novela? É um programa de televisão? É um site pornô? É alguma atividade secular que você está dando mais tempo, mais atenção do que propriamente buscar e servir ao Senhor?
É porque você acha que na igreja já tem gente demais fazendo muita coisa e que você não vai fazer diferença, você não vai fazer falta. Lembra-se, a Dorcas serviu ao Senhor com o quê? Serviu ao Senhor com o quê? Com uma agulha. Procure servir ao Senhor com aquilo que Ele colocar em tuas mãos. Procure realmente dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer comigo de pé? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele diante dele com cântico. Sabei que Deus é bom. Amém? Vamos orar. Pai, queremos te agradecer, porque nós ouvimos nesta noite que o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o tributo, todo o louvor, toda a adoração. O Senhor é Deus e espera que nós o adoremos em espírito e em verdade. O Senhor procura os verdadeiros adoradores para adorá-lo em espírito e em verdade, porque são os tais que o Pai procura para ser os seus verdadeiros adoradores. Queremos te servir com alegria, queremos te servir com a nossa família, queremos te servir, Senhor, em tua casa. Queremos, ó Deus, realmente considerá-lo como aquele que é digno de receber toda a adoração, todo o tributo, todo o louvor. Não importa a circunstância, não importa, Senhor, a situação em que nós estejamos vivendo, queremos te servir. Queremos que o Senhor conte conosco e esperamos que o Senhor nos dê graça para que aquilo que estiver ao nosso alcance nós possamos fazer para a honra e a glória do teu nome. Ajuda-nos para tanto, Senhor. Queremos te servir com fidelidade. Faz-nos, ó Deus, cristãos autênticos, que te busque realmente e te sirva, Senhor, como tu mesmo nos diz em tua palavra: entra, servo bom e fiel, no gozo do teu Senhor, porque fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ajuda-nos para tanto, Senhor, que nós não tenhamos vergonha diante daquilo que nós muitas vezes deixamos de fazer por negligência, por desobediência e por indiferença. Tem misericórdia de cada um de nós e nos abençoe agora, em nome de Jesus. Amém. Louvamos a Deus porque realmente aquilo que nós trouxemos para você vai trazer edificação para a sua vida, para o seu coração e para a sua família. Eu não tenho dúvidas disso. Só Deus pode realmente mudar a história da nossa vida, da nossa família e também, por que não dizer, de uma nação. Amanhã, com certeza, estaremos juntos trazendo uma outra mensagem que nós trouxemos em nosso tempo. Que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo e até amanhã.